Enquanto esteve preso em Santa Helena, Napoleão ditou suas memórias, nas quais fez um balanço da sua vida e da carreira militar, com suas conquistas e derrotas. Para Dom João VI, reservou uma só frase lacônica: "Foi o único que me enganou". Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito de 1808, o primeiro livro da trilogia escrito pelo jornalista Laurentino Gomes, que inclui também outras duas obras, 1822 e 1889, que eu pretendo ler na sequência para o próximo ano, os próximos anos. Talvez eu leia a sequência em 2024 e depois em 2025 acabe lendo outra obra. Eu comecei em 2023 lendo este primeiro livro aqui, que trata da fuga da família portuguesa para o Brasil, numa linguagem extremamente literária, mas com um forte rigor acadêmico. Então, Laurentino Gomes é reconhecido aí como um grande jornalista. Esse é um grande trabalho de reportagem, levou 10 anos para escrever, e a gente sabe que se 1808 vai tratar da fuga da família portuguesa para o Brasil, obviamente, 1822 nós teremos a história da independência, e em 1889 a história que remonta à proclamação da República. Então são 100 anos de história. Acho impossível quem se interessa pelo tema, e até para quem torce o nariz para temas como este, a história do Brasil, e tem dificuldade com livros mais acadêmicos de história, deve, e aí fica essa recomendação já de largada aqui, ir atrás nos livros do Laurentino Gomes. É um livro extremamente tranquilo de se ler, e a forma como ele escreve, já mais romanceada, é como se a gente estivesse acompanhando mesmo a história de Dom João VI, da Maria Louca, da mãe de Dom João VI, no caso, também de Carlota Joaquina, tudo isso envolto ali em relações interpessoais, questões da intimidade mesmo destas pessoas, que são extremamente interessantes para se entender, inclusive, o porquê que o Brasil acabou se constituindo neste país que é hoje, né? Lá nos seus primórdios, o que a gente traz ainda de vícios, de questões que são importantes para a nossa formatação da nossa identidade nacional também, já desde estes primeiros episódios que vão construindo esse imaginário da nacionalidade brasileira, que importa costumes e formas de pensar e tratar que vem da Europa, que vem de Portugal para cá. Mas teve um outro personagem que me chamou muita atenção, que foi o Luís Joaquim dos Santos Marrocos, o arquivista real. Eu não conhecia a história desse sujeito, mas ele foi de extrema importância para pensar o Brasil ainda enquanto colônia de Portugal. Ele escrevia cartas para o seu pai, para os seus familiares de modo geral, mas o que marca aqui é as trocas de correspondências com o seu pai, onde ele vai falando do Brasil, vai apresentando aquele lugar no qual a família real havia chegado, e ele fazia parte da comissão, né, desse grupo de pessoas que vieram para o Brasil, e ele vai dizendo sobre o clima, sobre as pessoas que aqui habitavam, e como ele vai mudando também a opinião dele em relação ao nosso país. E aí ele vai fazer essa relação, vai trazer essa relação de contar, de narrar, e vai deixar um documento histórico muito forte, muito embasado, para que os historiadores pudessem, então, a partir daí, pensar um pouco desse Brasil ainda colônia de Portugal e como que ele foi se constituindo até chegar, então, no momento da sua independência. E há um outro fato que a mim, como jornalista, marcou bastante, mas acho que é relevante para qualquer um que vai fazer a leitura da obra, que tem a questão do surgimento da imprensa também. Então, neste livro vai ser narrado o episódio do Hipólito José da Costa, que vai ser o responsável por aquele que é considerado o primeiro jornal do Brasil, o Correio Brasiliense, e vai editar este jornal lá da Inglaterra. Então, ele já com valores, com formas de se pensar, questões que dizem respeito à liberdade e outros temas que aqui ainda andavam com o pé meio fincado no chão, principalmente porque o Brasil foi, de fato, um dos maiores países escravocratas, né, dessa tendência de trazer para cá pessoas que eram sequestradas na África para serem escravizadas no Brasil. E isso também fica marcado aqui, que esse posicionamento jornalístico
que também é um posicionamento político, até hoje é importante dizer isso, né? A imprensa, ela tem uma linha editorial, embora muitas vezes não se assuma, banque uma neutralidade, isso sempre existiu, desde o primeiro jornal. Então o Hipólito José da Costa tinha uma linha editorial que caminhava nessa perspectiva mais liberal mesmo, de valores do liberalismo, quando ele vai surgindo, e a Inglaterra, sendo esse jornal editado lá, influenciava o seu pensamento até com ideias inovadoras, né, de tentar trazer esses conceitos para cá. Porém, quando há uma interferência da família real, ele acaba, isso era algo que eu até desconhecia, ele acaba fazendo ali um combinado, né, dá uma amaciada no discurso e vai se vendendo ali então para os interesses também da coroa portuguesa. Isso fica demonstrado no livro quando a gente vai lendo e vai conhecendo um pouco mais desses detalhes aí do surgimento da imprensa no nosso país. E o Laurentino Gomes é muito feliz também em nos mostrar o porquê deste abismo social que existe no nosso país hoje, a questão do racismo, que é muito presente, embora ainda não se tenha um aprofundamento disso por parte das discussões dentro da grande mídia, principalmente, às vezes gente passando pano, deixando alguns assuntos de lado, não querendo encarar um problema que ele é histórico, que ele tem raiz histórica. Ou seja, para a gente ter uma ideia, em toda a América, em torno de 10 milhões de pessoas escravizadas, de homens e mulheres negras e negros, foram trazidos para cá. E somente no Brasil, isso do século XVI ao século XIX, desses 10 milhões que vieram para a América, 4 milhões vieram somente para o Brasil. Então o Brasil foi o país considerado o maior importador de mão de obra escrava negra. E isso é extremamente relevante para a gente pensar nessa dívida histórica que temos com a população negra do nosso país, que hoje ainda continua sofrendo com a violência, com a discriminação, uma série de situações absurdas que a gente infelizmente acompanha, mas parece que algumas pessoas querem fechar os olhos para isso e querem fingir que esse não é um problema que ainda persiste no nosso país e que tem sim uma questão que é histórica e precisa ser levada em conta quando a gente vai trazer à baila, né, nos dias de hoje, a discussão sobre o preconceito racial. Então esses aspectos históricos que são extremamente relevantes na obra e que me chamaram a atenção, que eu quero te dizer ainda em relação a esse vídeo, é que todo o contexto, a narrativa, a forma como vai se construindo o texto para falar de 1808, aqui nesse primeiro livro da trilogia do Laurentino Gomes, vai envolver, obviamente, as guerras napoleônicas. E dá uma baita vontade de ler, inclusive, uma biografia do Napoleão. Eu tenho isso em mente, em vista, tá? Mas aí ele vai falar da guerra peninsular. E essa também ali já desde o início, claro, ao longo de todo o livro a gente vai ficar dentro desse contexto, mas de início o bloqueio continental, do qual Portugal acabou não querendo aderir. Mas ele ia jogando dos dois lados, Dom João VI. Ele dizia a hora que não, que ele estaria com a França, depois ele dizia para o Reino Unido, não, estamos com vocês. Então ele vai jogando, ele fazendo um jogo duplo até que ele foge para o Brasil. Então esse é o pulo do gato ali, nessa fuga da família real para o Brasil, o temor que se tinha em relação à tropa comandada por Napoleão Bonaparte. E aí ele vai dizer, né, o próprio Napoleão vai dizer que Dom João VI teria sido a única figura aí que conseguiu enganá-lo. De tantas e tantas figuras que a gente poderia pensar nesse contexto. Mas a Guerra Peninsular é extremamente importante, né, para quem não lembra, era esse conflito ali pelo domínio da Península Ibérica, porque a gente tem a França de um lado e de outro a gente tem Reino Unido, Irlanda, Espanha e Portugal neste conflito, sendo que Espanha e Portugal, durante estas batalhas que vão se travar, segundo Laurentino Gomes, isso me chamou muita atenção quando ele cita, ele dá esse exemplo, Espanha e Portugal representavam um exemplo que ele dá, representavam para a França o mesmo, nesta comparação que ele fez, o que o Vietnã representaria para os Estados Unidos durante a Guerra do Vietnã. Se a gente somar com o que o arquivista real português dizia e esses movimentos que ocorreram durante as batalhas, até que Portugal acaba se fixando em território brasileiro, há também o que aconteceu lá em Portugal, ou seja, uma sensação de total abandono por parte da coroa portuguesa. E isso tudo está interligado, porque a gente precisa entender quem foi a figura de Dom João VI, quem era ele, como que ele era, a sua personalidade,
E aí tem esses aspectos da sua vida, da sua intimidade. Quem era a conspiradora Carlota Joaquina e quem era a Maria, a louca, a rainha, neste emaranhado de relações interpessoais que vão resultar pela decisão primeiro da fuga e depois de, em território nacional, se estabelecer aqui até que vai, né, redundar na própria independência do país e posteriormente na proclamação da República. Então, acho um livro fantástico, uma obra extremamente necessária, vai abordar todos esses aspectos históricos que eu coloquei para vocês, mas vai fazer isso de modo a gente entender que cada acontecimento histórico ele parte de pessoas, de tomadas de posição, de decisões que são lapsos de segundos, ou seja, uma pequena situação ali diferente ou uma personalidade diferente ocupando aquele mesmo posto-chave ali, no caso do Dom João VI, poderia alterar completamente a história do nosso país. Esta é a dica do sujeito literário de hoje, portanto, 1808, primeiro livro da trilogia do Laurentino Gomes, que narra a fuga da família portuguesa para o Brasil.